Na Band FM, quem ama não esquece. Lutar pelos seus direitos, custe o que custar, doa quem doer, ou deixar pra lá. Deixar pra lá mesmo depois de já ter engolido tanto sapo. Ir até o fim, não importa o que aconteça, ou esquecer e mais uma vez sair no prejuízo. A minha história, ela é bem complicada. Envolve a pessoa mais importante do mundo pra mim e tem consequências muito sérias. Tudo começou há uns anos quando eu conheci o Jefferson num pagode. Eu já tinha visto ele algumas vezes lá e confesso que eu ficava de olho nele, mas nunca tinha coragem de me aproximar. É que ele era daqueles que chama a atenção de todo mundo. Todo mundo conhece. Cumprimenta um, sai falando com o outro, sabe? O famoso rei do pedaço. Já eu era toda tímida e ficava meio acuada perto de alguém como ele. Mas um dia, não sei se de tanto eu olhar, o Jefferson veio puxar assunto comigo. E naquela noite a gente acabou ficando. Depois ele pediu meu telefone, mas ele demorou mais de uma semana para me mandar uma mensagem. Eu já estava que não me aguentava de tanta ansiedade, né? Eu tinha adorado ficar com ele e eu queria muito que a gente se visse mais uma vez. Depois que ele me procurou, nós marcamos de sair. E assim começou a nossa história. De uma hora para outra, eu me apaixonei perdidamente por ele. De uma forma que eu nunca, imagina! Eu nunca tinha me apaixonado por alguém como eu me apaixonei pelo Jefferson. Durante muito tempo nós ficamos num relacionamento sem rótulos. Eu tinha medo de cobrar qualquer coisa e ele se afastar de mim. Então eu só ia deixando a vida levar, sabe? Mas cada dia tendo mais e mais certeza de que ele era o amor da minha vida. Nessa época eu já morava sozinha e ele ainda estava morando com os pais. A verdade é que, apesar de já ter quase 30 anos, ele não tinha um trabalho fixo. Vivia de bico, pulando de serviço em serviço. E com o passar do tempo, o Jefferson foi ficando cada vez mais na minha casa. Até que ele me pediu em casamento. Quer dizer, mais ou menos isso. Clara, eu tô pensando aqui, a gente tá junto há o quê? 1 ano já? Acho que é por aí mesmo. Tá na hora da gente se juntar de vez, você não acha? Mas, peraí, você nunca nem me pediu em namoro. Mas isso é bobagem também, isso são só palavras. O que a gente sente é o que importa de verdade. E você sabe, né, eu te amo muito. Eu tô pensando numa coisa, não sei se você vai concordar. Eu quero vir morar aqui com você, quero morar com você. O que você acha, hein? O que eu achava? Nem precisava me perguntar um negócio desse. Eu fiquei nas nuvens. A gente nunca tinha oficializado um namoro. Mas o que ele queria agora era muito mais sério do que isso, muito mais. Ele queria morar comigo. Isso era tudo que eu mais queria com ele. Eu só não tinha sugerido antes, porque eu tinha medo de assustar ele. Mas ele falando, ele querendo isso, era demais pra mim, era muito bom. No dia seguinte mesmo, o Jefferson já estava com meia dúzia de coisas lá em casa. Eu até achei que era pouca coisa, mas ele disse que era tudo o que ele precisava. E assim nós começamos a nossa vida. Meu Deus, eu não sabia como eu podia amar tanto alguém. Como eu podia amar tanto aquele homem. Eu estava tão feliz, tão feliz. O único problema, que eu até falei aqui,
é que o Jefferson não era lá muito chegado ao trabalho, né? Ele até levava dinheiro para casa sim, ajudava com um pouco. Mas eu não entendia como ele podia ser tão despreocupado assim. Ele vivia dizendo que não tinha nascido para bater cartão, sabe? Que fome a gente nunca ia passar. Bom, não ia mesmo porque eu pelo menos trabalhava e olha, trabalhava muito, viu? Eu gostava tanto dele, tanto, que isso era só um mero detalhe para mim. Tudo bem sustentar o Jefferson. Uma hora ele ia cair na real, né? Uma hora ele ia ficar mais responsável. Até que eu, inesperadamente, eu acabei engravidando. Eu fiquei desesperada, completamente desesperada. Mas aí quando eu contei pra ele, a reação dele foi tão maravilhosa. Grávida? É. Você tá falando sério? Meu Deus do céu, Clara. Meu Deus, olha, é a melhor notícia pra mim, a melhor notícia do mundo. O quê? Eu vou ser pai, eu vou ter um filho com a mulher da minha vida. Meu amor, meu amor, que bom que você ficou feliz. Muito! Eu tava com tanto medo da sua reação, eu tava desesperada. Como assim? Esse é o meu maior sonho, você sabe disso. Sério? Construir uma família com você, eu tô mais do que feliz, muito mais. Eu sei, eu sou um cara difícil muitas vezes, mas olha, eu tô te prometendo. Eu vou tomar jeito, viu? Eu vou tomar jeito, você vai ver. Nós começamos ali a viver a fase mais gostosa da nossa vida. O Jefferson realmente estava muito feliz de ser pai. E por um tempo, ele levou a sério o negócio de trabalhar firme mesmo. Conseguiu um emprego numa fábrica e eu via o quanto ele estava se empenhando. Meu coração se encheu de orgulho. Eu não cabia em mim de tanta felicidade. Eu sabia que uma hora ele ia mudar. E valeu a pena esperar, viu? Quando Lucas nasceu, eu me apaixonei ainda mais pelo Jefferson. Ele podia ter muitos defeitos, mas como pai ele era maravilhoso. Ele cuidava tão bem do nosso filho. Durante aquele primeiro ano, nós vivemos em total harmonia. Só que aí a coisa desandou. Na verdade, ficou ainda pior do que tinha sido um dia. O Jefferson voltou a ser aquele homem irresponsável, que não gostava de trabalhar e que só me dava dor de cabeça. Ele conseguia emprego, ficava uma semana e já começava a reclamar que o lugar era ruim, ou que era muito longe, ou que o patrão era folgado, enfim, era tanta desculpa. Muitas vezes ele simplesmente abandonava o emprego sem nem falar nada, sem comunicar. Só deixava de ir, só deixava de aparecer. Eu me matava, cada vez mais. Eu me matava mesmo no meu trabalho, eu estava prosperando, sabe? Eu estava evoluindo como profissional. E ele se acomodando cada vez mais. A verdade é que o Jefferson era um encostado. Era isso. Eu fazia de tudo, pedia ajuda para vários conhecidos para darem uma oportunidade para ele. Mas muitas vezes ele nem ia nas entrevistas. E ainda mentia. Mentia mesmo, dizia que tinha ido. Só que aí, eu descobria que não tinha ido coisa nenhuma. Olha só. Olha, eu sei que eu passei tanto carão. Isso tudo por conta dele, Também peguei mentira dele dizendo que tinha ido trabalhar e depois eu ficava sabendo que ele tinha passado o dia em casa, vendo TV, ou pior, no bar, jogando sinuca. É isso mesmo. Ele ficava por aí gastando o dinheiro que eu suava tanto para conseguir. Porque o que ele conseguia ganhar com os bicos que ele fazia, ou com os poucos dias de trabalho que ele ia, ele só gastava com ele mesmo. Comprava roupa, tênis, relógio, tudo que você imaginar. Eu não sei como é que ele conseguia comprar tanta coisa para ele, porque quando eu pedia para ele ajudar em casa, ele dizia que não tinha mais dinheiro, que não sobrou nada. Claro que nós brigamos muitas vezes por conta disso.
E apesar de achar que eu não merecia aquela vida que eu estava levando, eu continuava completamente louca por ele. Louca. Eu aguentava tudo por amor, gente. Tudo, eu juro por Deus. Era um amor tão forte, tão poderoso, que eu seria capaz de relevar tudo aquilo para sempre. Pode me chamar de tonta, mas quem nunca amou a ponto de cometer esse tipo de loucura? Quem? Jefferson tinha esse problema grave. Mas ele me tratava também como uma rainha, sabe? Eu sentia que ele me amava, sabe? Lá no fundo ele me amava. E em relação ao filho, ao Lucas, então, nossa, não tenho nem o que falar. Ele era um baita pai. E o nosso filho era muito apaixonado por ele. Por isso eu ia levando. Por isso eu ia aguentando tudo, sustentando a casa sozinha, dando o maior duro. Por anos e anos e anos. Mas aí, quando o Lucas já estava com 13 anos, nossa vida virou de cabeça para baixo. O Jefferson começou a mudar comigo, começou a me tratar de uma forma diferente. E foi tão rápido que eu nem tive tempo de entender tudo. Clara, olha, Oi? eu preciso conversar com você, é sério. Tá, o que foi? Tá precisando de quanto dessa vez? Fala. Não é nada disso, olha aí, por essas e outras, você sabe, você faz questão de me humilhar. Eu o quê? O que você tá falando, Jefferson? Eu te humilho como? Com isso, sabe, essas coisas de dinheiro. Você sabe que eu não tenho, e aí você joga isso na minha cara. Ah, não, peraí, pelo amor de Deus, né? Você não tem porque você não trabalha. Porque se você trabalhasse, como toda pessoa normal trabalha, ô Jefferson, você teria dinheiro, né? Mas quer saber, isso também não importa mais. Eu tô decidido e eu vou embora, Clara. O quê? Eu vou embora, eu não vou mentir pra você, eu cansei dessa vida e aí eu acabei conhecendo outra pessoa. Eu me apaixonei e eu vou viver com ela. Eu não quero mais ficar aqui. Eu tô decidido, eu vou embora. Como é que é? Não. Peraí, só podia ser brincadeira, né? O que ele estava me dizendo? Era isso mesmo? Depois daqueles anos todos, ele estava simplesmente me dizendo que estava indo viver com outra? Peraí, depois de tudo que eu fiz, de tudo que eu aguentei por ele ia embora? Depois do amor todo, do carinho, do conforto, ele estava me dizendo que não me amava mais. Primeiro eu fiquei maluca. Eu gritei, eu xinguei, eu ameacei bater nele, eu parti pra cima, eu me descabelei. Depois eu ajoelhei. Eu me humilhei, eu implorei pra ele não fazer isso. Não importava o que eu tinha durado. Eu amava aquele homem mais do que a mim mesma. Eu não sabia como eu ia viver sem ele. Eu só sabia que eu não ia conseguir. Ele não podia me deixar. Mas aí, ele simplesmente me tratou como lixo, como um nada. Ele estava ali terminando um casamento de 14 anos como se eu fosse qualquer uma. Ele só pegou as coisas dele. Ele se despediu do Lucas e foi embora. Eu não me conformava com aquilo, eu não merecia, não mesmo. Ele continuou sendo um ótimo pai. Estava sempre lá em casa com o Lucas e eu não perdi a chance de pedir para ele voltar para casa, mas ele já estava em outra mesmo. De repente ele começou a postar fotos e mais fotos com a outra mulher, fazendo juras de amor para ela. Eu não aguentava. Ele, pelo visto, continuava vivendo a mesma vida de sempre, mas agora ele tinha uma companheira, né? E isso doía. Isso doía demais. Mas quando eu vi que ele tinha se casado, de papel passado mesmo com ela, o meu estômago embrulhou. Comigo,
Depois de todo aquele tempo, ele nunca tinha casado. E com ela, alguns meses depois, ele já estava casado. Casado! Casado! Ele estava casado! Como eu fui idiota! Como eu fui tonta! Mas agora chega! Chega de ser tonta! Se ele tinha dinheiro para casar, tinha que ter para pagar a pensão do filho dele. Desde que ele tinha saído de casa, ele nunca tinha me dado R$1. Mas eu passei a exigir na justiça. Ele ia ter que pagar, claro. Ele achou que eu estava blefando, né? Que, como sempre, eu não ia pedir nada para ele, eu não ia até as últimas consequências mais, minha cota de ser trouxa já tinha acabado. Ele queria viver a vida boa por aí? Tá bom. Só que ele teria também que ter responsabilidade com o filho dele. No começo do ano passado, o Jefferson foi preso por não pagar a pensão. Claro que eu não vou dizer aqui que eu fiquei feliz com isso, porque eu não fiquei. Mas senti que a justiça estava sendo feita assim. O problema é que nesse processo eu acabei perdendo a pessoa mais importante da minha vida: o meu filho. O Lucas não se conformou com a minha atitude. Disse que eu estava fazendo tudo por inveja, por não ter suportado o fim do nosso casamento. E ele ainda falou que nunca mais ia me perdoar por ter feito o pai dele passar por isso. Ele estava com tanta raiva de mim. A situação ficou muito feia e meu filho passou a me odiar. O Jefferson não ficou muito tempo preso. Como sempre, as coisas se ajeitam, né? Eu mesma arrumei tudo porque o Lucas estava muito bravo comigo. E era o pai dele, né? Só que aí, no fim das contas, o meu filho não me perdoou. Assim que o Jefferson saiu da prisão, o Lucas foi morar com ele. Logo depois veio a pandemia e foi aí que meu filho não voltou mais para casa mesmo. Ele não me perdoa. Ele não liga se era um direito meu, se era um direito dele. Ele disse que eu não precisava disso e que foi uma atitude muito baixa. E olha, eu me arrependo, viu? Eu me arrependo muito. Mesmo sabendo que era o justo, que era o certo, eu acabei perdendo a pessoa mais importante do mundo para mim. Eu só queria que meu filho me perdoasse, eu queria que ele voltasse para casa. Eu sinto tanta falta dele. Faz mais de 1 ano e meio já. Talvez ele tenha razão, né? Por despeito, eu quis punir o Jefferson, por mágoa, tristeza. Mas eu já parei de me julgar há muito tempo. Eu ando tão sozinha, sabe? Hoje eu só queria o perdão dos dois. O perdão do meu ex, o perdão do meu filho, para que eu possa voltar a viver, para que eu possa voltar a sorrir.